intercessor. Que a paz de Jesus esteja com você. É muito bom conversarmos sobre uma caminhada com Deus, essa jornada linda que é a jornada da oração. E eu quero conversar hoje em especial sobre fé. Nós estamos trabalhando o perfil do intercessor, falamos sobre perseverança, sobre fidelidade e agora vamos falar sobre fé. E quando mencionamos fé, já lembramos de Hebreus, capítulo 12 e capítulo 11, aliás, né? Capítulo 11, em especial versículo 1, e ali nós temos depois a galeria dos heróis da fé e eu quero ler com você o versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Aleluia! Uma definição bíblica de fé essencial. Uma palavra tão pequena, monossílaba, 2 letrinhas, mas tão profundo. A fé, ela também é o requisito para a oração eficaz. Devemos nos aproximar diante de Deus, achegarmos a Deus e com fé. A Bíblia fala sobre isso. Em Hebreus 10, 22, nós temos um texto da palavra que nos ensina sobre a importância de nos aproximarmos diante do Senhor com fé. Versículo 22 diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Voltando ao início do texto, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. Alguém disse que a fé verdadeira mergulha o homem fraco no Deus Todo-Poderoso. A fé não é uma questão de opção. A fé é o elemento básico para que nossas orações sejam ouvidas, para que nossas orações tenham poder. O que ora com fé verá a resposta de Deus. Um intercessor tem que ser uma pessoa de fé. Os seus olhos têm que estar no Senhor e não nas circunstâncias. Quando nós oramos, precisamos nos voltar para o nosso Deus e não para as situações ao nosso redor. Porque quando nós voltamos para o nosso Deus, nós dizemos às situações: eu tenho um grande Deus. E esse Deus, Ele pode todas as coisas. Isso é fé. É não prendermos-nos na situação, no problema, mas voltarmos os nossos olhos para o Senhor e tratarmos a situação a partir da perspectiva de Deus e da Sua Palavra. Para crescermos em fé, nós precisamos ter um objetivo claro, né? Quando um foguete ele é lançado ao espaço, ele tem uma trajetória que ele vai seguir. E nós precisamos entender isso, há um alvo. E quando nós oramos, nós precisamos ser, então, pessoas cheias de fé. Pessoas cheias de fé, elas têm alvos. A fé tem alvo, tem alvos claros. Por isso o intercessor deve ser uma pessoa que ora com clareza, ele deve ter orações, petições diretas, ele deve orar com objetividade nesse sentido. Sabendo o que Deus quer fazer, não é Senhor, abençoa todas as pessoas, Senhor, abençoa todas as coisas, abençoa todas as igrejas. Amém. Às vezes nós fazemos uma oração assim genérica, né? Mas o intercessor, ele precisa ter causas que ele coloca e orações específicas. Por isso, toda semana no nosso grupo do AMAI, dos Momentos do AMAI, você recebe uma nação pela qual orar e você recebe também um pedido específico para aquela nação. Então nós procuramos ter clareza nisso, somos específicos quanto à nação que nós estávamos orando naquele dia e quanto ao pedido, ao motivo de intercessão por aquela nação. É claro, isso não impede que você ore por outros motivos e eu sei que Deus vai revelar coisas ao teu coração, porque o nosso Deus, Ele revela aquele que crê.
E nós poderemos orar especificamente por coisas que o Espírito Santo vai trazer para a gente orar por aquele povo, por aquela nação. Mas a gente já coloca para você ali, porque nós também buscamos a Deus, buscamos a direção de Deus e algumas linhas de oração em específica. Isso nos ensina bastante sobre como nós devemos agir no nosso momento de oração. Nós devemos também ser específicos, nós devemos ter o nosso caderno de oração com os nossos objetivos ali. Nós devemos lutar, guerrear diante de Deus por causas específicas. Deus atende petições assim. Deus ele quer que nós oremos assim. E Ele nos chama para orarmos assim. A fé vem pela palavra, portanto, quando você lê, você estuda a palavra, você medita na palavra, a palavra começa a fazer parte da sua vida e inclusive da sua vida de oração. E o Espírito Santo vai trazendo a palavra enquanto você ora. E essa palavra vai direcionando as orações e vai te levando numa caminhada de fé na sua jornada de oração. Ame, obedeça a palavra, siga a palavra. Nós já falamos aqui também sobre a importância da palavra de Deus no seu tempo de oração, no seu momento de intercessão. Quero destacar 3 pontos importantes sobre fé com você. Primeiro, que a oração da fé deve levar-nos então a ter visões e sonhos, como nós acabamos de falar. Quando Deus chamou Abraão, Deus mandou Abraão olhar para o céu. Olha as estrelas do céu. E Deus deu uma promessa e a partir do que ele estava visualizando. Ele estava olhando as estrelas. E o Senhor disse, então, a tua descendência será como as estrelas do céu. Toda vez que Abraão olhava para o céu, toda noite estrelada, ele lembrava da promessa de Deus. E ele firmava-se na promessa de Deus. Ele é chamado o pai da fé. Aqui nós aprendemos um princípio muito importante. Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Como Abraão sonhou com a descendência que Deus iria lhe dar, toda vez que ele olhava para as estrelas. Nós precisamos, em Deus, ter perspectivas, ter visões, ter alvos de fé e orarmos firmados nesses alvos de fé. Quando olhamos para Jesus, é impossível viver sem sonhos, é impossível viver sem visões. Nós aprendemos, o Espírito Santo nos ensina a caminhar em fé, um caminho alto e sublime. Esse é o caminho da fé. É andar sobre as águas, como Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Esse é o caminho da fé. Você não anda na solidez do concreto, do natural, mas você tem a firmeza, que é muito maior. A firmeza daquele Deus que prometeu e daquele Deus que cumpre as suas promessas. Porque como aprendemos na semana passada, o Deus que é fiel. O Deus que é absolutamente fiel. Lembre-se, é muito importante então ter essas visões e sonhos. Nos cabe remover todos os obstáculos que impedem o desenvolvimento da fé. Entre eles, a confissão negativa. O que é a confissão negativa? São palavras negativas. Então, há pessoas que oram por uma situação, mas elas se levantam da oração já falando de forma negativa. Não sei se Deus vai responder. É como se Deus nem tivesse tanto poder assim, né? E Ele nem estivesse, de fato, ouvindo, né? Então, nem sei se Ele vai responder. Será que Ele me ouviu? Então, essa oração não vai alcançar o objetivo. Porque essa oração não é uma oração de fé. Aquele que se aproxima, diz Hebreus também, aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que buscam. Então você tem que se aproximar e você tem que exercer fé na sua confissão, nas suas declarações. Você precisa crer, eu estou buscando o Senhor. A situação não está ainda da maneira como eu sonho, como Deus colocou no meu coração, no propósito que Ele colocou. Mas eu estou orando, o Senhor vai fazer. Então você firma-se no Senhor, na sua palavra, não nas suas emoções. Porque as suas emoções, ora estão aqui, ora lá embaixo. Então você não pode firmar-se nelas. Você não tem estabilidade nas tuas emoções, você tem estabilidade na fé.
A fé te garante, a fé te leva, porque não é uma fé em você próprio, uma fé natural, mas é a fé no Deus Todo-Poderoso que não falha, que não oscila, que não há variação no nosso Deus. Então você pode confiar, o Deus que prometeu é fiel para fazer cumprir. Que os nossos lábios possam pronunciar sempre confissões positivas, declararmos: ainda não estou vendo, mas estou orando e sei que Deus pode fazer. Sei que Deus o fará, segundo o seu propósito, na sua vontade. Eu estou firmada nele. Eu estou firmado no Senhor. Eu estou firmado na sua palavra. Confesse vitória. Deus não atende lamúria, Ele atende a fé. Confissões positivas também se expressam através do louvor. Muitas vezes no louvor, nas declarações em fé: Senhor, eu te louvo, eu não estou vendo, mas eu te louvo, eu estou caminhando em fé. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, para cumprir sua própria palavra. Eu estou orando a partir da tua palavra sobre essa situação. Eu estou firmado na tua palavra. Então, firmado no Senhor e na sua palavra, você avança. O intercessor avança em fé. É de fé em fé. É assim que nós desenvolvemos a nossa vida de oração. É assim que nós crescemos a nossa vida de oração. Sempre com adoração e louvor. Então, a intercessão, os pedidos devem ser acompanhados de adoração e louvor. Isso robustece a nossa fé. Isso fortalece a nossa fé. A fé, ela deve ser, você deve entender a fé como um exercício espiritual. Você se fortalece espiritualmente na sua jornada como um guerreiro de Deus, exercitando sua fé. Como nós precisamos exercitar os nossos músculos. Você de repente vai para uma academia, você faz uma natação, você faz caminhadas, musculação mesmo, para você o quê? Ficar mais forte. Você precisa exercitar os músculos que você tem. Então nós precisamos fazer o exercício da fé. E esse exercício da fé, nós temos essa possibilidade pela nossa vida de oração. Nessa caminhada com Deus, nós vamos exercitando os nossos músculos espirituais e vamos ficando cada vez mais fortes no Senhor, em fé. Não por nós mesmos, mas porque Ele trabalha em nós pelo seu Espírito e nos torna guerreiros fortes, para que nós possamos guerrear as suas guerras espiritualmente através da oração intercessória. Deus se agrada de um coração que o louva em fé. Mesmo não vendo o milagre, confie, fique firmado no Senhor, fique firmado em fé. Outro obstáculo para o desenvolvimento da fé, para o crescimento da vida em fé, é o pecado não confessado. Então, aí a gente tem que observar, porque a fé não vai crescer num coração ansioso, amargurado, um coração com mágoas, ressentimentos contra pessoas. A fé não pode, esse terreno não possibilita o crescimento da fé. Nós precisamos também proporcionar no coração o terreno ideal para que a fé cresça. E para isso você precisa, então, pedir ao Senhor que esteja purificando sua vida, limpando de todo o pecado. Não abrigar no seu coração o pecado. Que se você abrigar o salmista disse: se eu reter o pecado no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Então, nós precisamos que o nosso coração esteja diante do Senhor, porque isso é um obstáculo ao desenvolvimento da fé. Principalmente a mágoa, o ressentimento. Coloca diante de Deus e libera, perdoa. Pede para o Espírito Santo mostrar se há alguma coisa que está impedindo o crescimento da fé, da sua vida em fé. E para que você possa, então, crescer. A semente da fé, ela vai se desenvolver no seu coração, à medida que o seu coração estiver puro diante do Senhor. A fé é a certeza das coisas específicas que se espera, não das generalidades, disse alguém. Ela é a convicção daquilo que nós desejamos. É chamar à existência aquilo que Deus prometeu. Eu vou repetir essa última parte. É chamar à existência aquilo que Deus prometeu. Então você não vai orar o coração, só o teu coração.
Você derrama o teu coração diante de Deus, as tuas necessidades. Mas quando você interceda firmado nessa palavra, no Deus que prometeu, que é fiel, nas promessas que estão aqui, firme-se no Senhor e na sua palavra. E então você vai chamar à existência em fé aquilo que o próprio Deus já prometeu para você. As promessas, aquilo que Ele já tem na sua palavra, aquilo que Ele tem firmado no seu coração, que Ele vai fazer, que Ele te levantou para orar. Então, em fé, pleiteie, em fé, guerreie, em fé, lute, porque a vitória é sua, em nome de Jesus. Durvalina Bezerra falou assim: a oração é um exercício espiritual, daí é imprescindível chamar a fé à ação. A promessa é o recurso de Deus para garantir a resposta da oração. A fé é a reação humana diante da promessa. Que você ore pedindo ao Senhor: Senhor, que eu cresça em fé, que eu seja um intercessor cheio de fé, que eu permaneça na Tua presença em fé, firmado nas Tuas promessas, porque, como disse essa missionária, a promessa é o recurso de Deus para garantir a resposta da oração. E é aí que nós nos firmamos nessa rocha que é a palavra de Deus e que nos ajudará e que nos manterá, independente dos temporais, das dificuldades da vida, firmados nela, em oração, nós vamos vencer. Nós veremos grandes respostas às nossas orações. Amém? Eu quero orar agora com você. E você quer colocar o seu coração diante de Deus nesse momento? E pedir que você cresça em fé, que você seja um guerreiro cheio de fé, abraçando sempre o escudo da fé, como disse Paulo, né? com o escudo da fé que nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Peça ao Senhor, né? Senhor, ajuda-me a abraçar o escudo da fé, ajuda-me a estar firmado na Tua palavra, nas promessas da Tua palavra em fé e avançar em fé. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora com cada intercessor na Tua presença e nós oramos para que cresçamos em fé, que estejamos firmados na fé. Senhor, se o meu irmão, a minha irmã está desanimado, abatido, quem sabe por lutas, dificuldades, por orações ainda não respondidas, mas agora que ele volte os olhos para o Senhor, para as promessas da Tua palavra, para o Deus que falou, que é fiel, e que permaneça em fé, caminhando em fé, na sua vida de oração diariamente, porque a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela palavra de Deus em nós, e que essa palavra o ajude a prosseguir, firmado nessa palavra, na sua vida de oração. E o Senhor fará grandes coisas, eu declaro, grandes coisas, aleluia. E eles poderão vencer, eles poderão prosseguir, ser instrumentos poderosos do Senhor nessa vida em fé, nessa caminhada em fé. Senhor, ajuda cada intercessor, fortalece a cada intercessor, abençoa todos aqueles que estão agora orando comigo, em nome de Jesus, para que sejam homens e mulheres cheios de fé, para, ó Deus, terem uma vida de oração próspera na Tua presença, para a glória e para a honra do Seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa semana, uma tarefa para você. Tá? Eu quero que você use o seu caderno de oração, ali o caderno que você faz suas devocionais, e em especial, medite em Hebreus capítulo 11. Leia esse texto. E ali você vai ver os heróis da fé e que você possa meditar nesses heróis, que você possa ler e você possa escrever a sua devocional a partir de Hebreus capítulo 11. Eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração e vai fortalecê-lo na vida em fé. E também peça ao Senhor que mostre se há impedimentos na sua vida quanto a essa jornada de fé para a oração intercessória. Eu gostaria que você orasse ao Senhor quanto a esses impedimentos e que você pedisse vitória para que você possa crescer na sua vida em fé na oração intercessória. Que Deus o abençoe grandemente.